Olá, tudo bem? Hoje eu vou tratar de homicídio qualificado, de forma específica o homicídio tratado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º. É muito importante esse homicídio e eu quero tratar dele de forma específica hoje para você. Antes de entrar no vídeo propriamente dito, eu queria dizer que eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos. Quero ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Então vamos lá. O artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º, ele qualifica o homicídio por algumas situações. Diz o seguinte: o homicídio é qualificado se for praticado para garantir a execução de outro crime ou garantir a impunidade, vantagem ou ocultação de outro crime. Então nós temos aqui o que se chama de conexão. Nós temos dois tipos de conexão no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º. Nós temos a conexão teleológica e nós temos a conexão consequencial. Você sabe a diferença entre essas duas conexões? Eu vou explicar para você. É o seguinte: nós temos aqui, você pratica um homicídio, mas o homicídio não é o seu objetivo. Você pratica um homicídio para praticar um crime-fim. Então, o seu objetivo é um outro crime, que eu vou chamar aqui de crime-fim. E você pratica um homicídio para, então, garantir a execução desse crime-fim. Eu vou dar um exemplo. Imagine que o sujeito mata o marido para estuprar a esposa do marido. Então, neste caso aqui, nós temos o sujeito que matou o marido para estuprar a esposa do marido. Vejam que matar o marido não era o objetivo desse agente criminoso. O objetivo desse agente criminoso era, sim, estuprar a esposa desse marido. Então, na verdade, aqui, primeiro ele praticou o homicídio, para o homicídio garantir a execução do crime-fim. Nós temos aqui o que se chama de conexão teleológica, que é diferente dos casos de conexão consequencial. Nos casos de conexão consequencial, nós temos primeiro a prática do crime-fim. Então, nós temos aqui o crime-fim. E aí nós temos agora o homicídio qualificado. Então, o homicídio é praticado para garantir a ocultação, impunidade ou vantagem do crime praticado. Então, vejam que são coisas diferentes. Na conexão teleológica, o homicídio é praticado para garantir o crime-fim. Na conexão consequencial, nós temos o crime-fim praticado primeiro e depois o homicídio praticado para garantir a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Então, são coisas diferentes. E isso é importante destacar, porque muitas vezes na prova objetiva cai, por exemplo, a seguinte questão: quais das hipóteses a seguir são capazes de materializar, por exemplo, uma conexão teleológica? Aí você tem que ter essa atenção. Se é conexão teleológica, primeiro pratica-se o homicídio para garantir, então, a execução do crime-fim. O homicídio é praticado e você, então, pratica esse homicídio para garantir a execução do crime-fim. Diferentemente dos casos de conexão consequencial, em que o crime-fim é praticado, por exemplo, o sujeito pratica um roubo e depois ele pratica um homicídio da testemunha para garantir a prática do roubo, ou para garantir a prática do roubo, ou a impunidade do roubo, ou a vantagem, ou a ocultação. Então vejam que o homicídio foi praticado posteriormente, e aí é um caso de conexão consequencial. Daí o nome conexão consequencial. Pratica o roubo para garantir a impunidade do roubo, logo depois mata a testemunha. Então são coisas diferentes. Nós temos, neste caso de conexão teleológica, apenas o caso do homicídio praticado para garantir a execução do crime-fim. E no caso de conexão consequencial, nós temos
pratica um crime fim e, para garantir a ocultação, impunidade ou vantagem desse crime, pratica-se o homicídio depois. Ok? Então são coisas diferentes. Uma coisa que eu acho interessante colocar aqui, que eu vi esses dias no livro e achei muito interessante, é o seguinte caso. Vamos imaginar essa situação. No caso de conexão teleológica, o sujeito, no caso de conexão consequencial, perdão, o sujeito pratica um crime e aí depois, para garantir a ocultação, impunidade ou vantagem do crime, ele pratica um homicídio. Esse homicídio aqui será um homicídio qualificado, tendo em vista a conexão consequencial disposta no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º. Agora, vamos imaginar a seguinte hipótese. Vamos imaginar que esse crime praticado aqui, ele é um crime impossível. O sujeito pratica um crime impossível e, para garantir a ocultação, impunidade ou vantagem desse crime, ele acaba praticando um homicídio. E aí eu pergunto para você, esse homicídio praticado aqui, para garantir esse crime impossível, é um homicídio qualificado ou não é capaz de se caracterizar como um homicídio qualificado? Aqui, gente, existe controvérsia entre os doutrinadores. O Damásio de Jesus, por exemplo, ele diz que esse homicídio é qualificado. Que o que importa para o Damásio é a intenção do agente. Quando ele praticou o homicídio, o objetivo dele foi garantir a impunidade, ocultação ou vantagem do crime praticado. Se é aqui um crime possível, a intenção dele permanece. Essa não é a posição do Guilherme de Souza Nutti. O Guilherme de Souza Nutti entende que a qualificadora não incide se esse crime aqui é um crime impossível. O Guilherme de Souza Nutti diz que, objetivamente, não tem como garantir a impunidade ou ocultação ou vantagem de um crime anterior se esse crime anterior é um crime impossível. Em razão disso, esse homicídio aqui não será qualificado. E esses dias eu li um autor que eu achei bem interessante. Ele disse o seguinte: nós temos que identificar a hipótese que caracterizou o crime impossível. Porque nós temos dois tipos de crime impossível. Nós temos crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Imagine um sujeito que atirou com uma arma descarregada, sem bala, sem munição. Isso é um crime impossível por ineficácia absoluta do meio. O meio empregado é absolutamente incapaz de produzir um homicídio desejado. Então isso aqui é um crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Agora, o crime impossível pode ser por ineficácia absoluta do objeto. Imaginem A querendo matar B, espera B dormir e vai lá e dá 5 facadas em B. Só que quando ele desfere as 5 facadas em B, B já tinha morrido. Minutos antes ou segundos antes, B havia morrido porque teve um colapso cardíaco. Trata-se de um crime impossível por ineficácia absoluta do objeto. O objeto sobre o qual recaiu a conduta do agente A não é capaz de gerar o homicídio desejado. Então esse autor estava explicando isso. Na verdade, nós temos que distinguir se o crime impossível aqui ocorre por ineficácia absoluta do meio ou se ocorre por ineficácia absoluta do objeto. Se ocorre por ineficácia absoluta do meio, nós temos o que se chama de tentativa inidônea. Então, neste caso, o homicídio será qualificado. Então, se esse crime impossível aqui ocorreu por ineficácia absoluta do meio, esse homicídio será qualificado. Agora, se um homicídio praticado foi para garantir a execução de um crime impossível, ou melhor, garantir a impunidade, vantagem ou ocultação de um crime impossível anterior, e esse crime impossível anterior, ele é uma decorrência da ineficácia absoluta do objeto, nós temos aqui, então, não uma tentativa, mas sim um fato atípico.
Porque é fato atípico, por exemplo, você desferir 5 facadas num cadáver. Né? Então, diante da atipicidade do crime impossível, nesse segundo caso de ineficácia absoluta do objeto, esse homicídio praticado aqui não seria qualificado se o crime impossível anterior fosse por ineficácia absoluta do objeto. Então, nós temos pelo menos 3 correntes de pensamento. Uma primeira corrente de pensamento defendida pelo Damásio de Jesus, que diz que se aqui existe um crime impossível e aqui um homicídio para garantir a ocultação, vantagem ou impunidade desse crime impossível, haverá homicídio qualificado pelo 121, parágrafo 2º, inciso 5º, tendo em vista a intenção do agente, que não muda pelo fato do crime ser impossível. Temos a segunda corrente de pensamento do Guilherme de Souza Nutti, que diz que objetivamente, se houve crime impossível aqui, não houve crime, então o homicídio aqui seria simples. E temos essa terceira posição, que é uma posição mais sofisticada, que é bem interessante, que diz o seguinte: depende de qual crime impossível aconteceu aqui. Se se trata aqui de um crime impossível por ineficácia absoluta do meio, tendo em vista que neste caso existe tentativa inidônea, o homicídio praticado aqui será qualificado com base no 121, parágrafo 2º, inciso 5º. Entretanto, se o crime impossível aqui é crime impossível por ineficácia absoluta do objeto, aqui a gente tem um caso de atipicidade. Se é um caso de atipicidade, o homicídio praticado aqui, como está garantindo a prática, está ocultando, buscando a impunidade ou vantagem de um fato atípico, esse homicídio não poderá ser considerado um homicídio qualificado com base no 121, parágrafo 2º, inciso 5º. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Caso esteja gostando dos vídeos colocados no canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal e dar um like nos nossos vídeos, porque isso ajudará o canal a crescer e, com isso, alcançar cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.